Dos 78 quilómetros quadrados da cidade de Bissau, os estudantes olharam para pontos estratégicos, modernizar vários pontos da cidade, sem nunca ao mesmo tempo esquecer a história e a diversidade cultural da Guiné. E na zona de Dandim, o alargamento da estrada para a implantação do BRT não parecia tão viável, porque implicava a demolição de vário edificado. Que não tivessem de mudar cada vez que o quarto não é suficiente e que tem mais 2 ou 3 filhos. Num terceiro nível, quando a família está no crescimento máximo, acrescentar ainda mais paredes e acrescentar área à casa. Com a escola, vai apresentar 3 frentes de rua e depois é completamente aberta para o interior do quarteirão, para permitir que haja um permanente diálogo entre a escola e a vida no bairro. E organizado em banda, ou seja, algumas das casas faziam frente para a rua e as outras faziam frente para o interior do quarteirão. Nesta zona é bastante propícia ao mercado informal. É todo em vidro, como se fosse um diamante por dilapidar, evitando ângulos de 90 graus com o sol, mas que... As ideias têm o turismo como projeto do futuro, assim como os estudos apontam para que em 2030 metade da população de África viverá em cidades. Infelizmente, na contemporaneidade, e não tem a ver com sistemas políticos A ou B ou C, tem a ver com a contemporaneidade de uma maneira geral. Trata-se a cidade muito mal. Trata-se a cidade como fosse qualquer coisa a evitar. Que estamos fora da natureza, a natureza é que é bom. Há uma abstração em relação àquilo que é a natureza verdadeira, porque a natureza, no caso do ser humano, é a cidade. E, portanto, é o nosso meio natural. Precisamente por ele ser o nosso meio natural, é que por vezes temos necessidade de sair dele. Também faz parte da nossa... Mas não podemos esquecer que temos sempre que voltar a ele. E não o podemos descurar. E nós tratamos-la como se fosse um dado menor. É um mal menor, temos que estar aqui porque é aqui que está tudo. Mas não é. Temos que a tratar como ela deve ser tratada, com muito carinho e, sobretudo, trabalhando sobre ela, gerando pontes para o futuro, que é o que eu creio que estamos aqui a fazer com este projeto. É como o ar que respiramos. Nós só quando sentimos que há qualquer coisa que nos faz faltar o ar é que nos lembramos da importância do ar. E da arquitetura é a mesma coisa. Só quando sentimos que há qualquer coisa que nos falta é que percebemos que estamos a viver permanentemente dentro da arquitetura. E, portanto, ela é obsessiva nesse ponto de vista para aqueles que a estudam e para aqueles que não a estudam. Ela é tão presente que nem notam a presença dela. O último censo, realizado em 2009, apontava para quase 390 mil habitantes, ou seja, um quarto da população do país vive em Bissau. É por isso urgente repensar a cidade. Foi o que fizeram alunos da Universidade de Coimbra. Depois de receber uma proposta do antigo aluno e arquiteto Natanael Lima, o Departamento de Arquitetura da Universidade desenvolveu um conjunto de propostas para Bissau, convidando os estudantes a olhar para esta capital africana e imaginar novas ideias. A equipa de consultores onde este nosso ex-aluno estava propôs-nos pensar, sobretudo, a relação da cidade com o Rio Gebo. Como é que, do centro de Bissau para as suas periferias, se podia estabelecer uma estratégia de relação urbana, de coesão urbana, que hoje não existe. E foi aí que nos lembramos de usar a estrada de Bor, que vem até ao centro da cidade, como eixo de desenvolvimento de um novo modo de transporte, chamado BRT, Bus Rapid Transit, portanto, no fundo, um autocarro rápido, que permite às pessoas que vivem nessas periferias vir ao centro e não estarem tão dependentes dos transportes privados, os chamados toca-toca, que são hoje, digamos, os táxis que levam as pessoas do centro à periferia. Os estudantes começam a trabalhar sobre a questão da cidade, sobre o desenho da cidade, sobre a importância da arquitetura na cidade, como
uma proposta integrada e não uma proposta segregada, mais do âmbito dos estudos tecnológicos, como a própria arquitetura que se estuda é desde logo a arquitetura da cidade. E no quinto ano do mestrado integrado em arquitetura, que é este que estamos a ver, essa importância ressalta num contacto muito direto com a realidade. Estamos a falar de uma cidade diferente da que eles estão habituados a trabalhar. Estamos a falar de uma cidade africana, com hábitos diferentes e com modos de vida diferentes, em que eles tiveram que fazer muitas pesquisas para realizar este trabalho. E acho que nesse sentido foi um trabalho bastante enriquecedor, tanto a nível para todos nós. As estudantes de mestrado Soraya Vicente e Madalena Oliveira participaram no projeto. Planearam e desenharam para as zonas de Bor e de Bandim, marcada pela existência de um grande mercado edificado numa primeira linha e a céu aberto nas ramificações, sempre com o transporte público proposto, o BRT, como um elemento central. O meu projeto está localizado na zona de Bandim. Passa por traçar um novo percurso para a implantação do BRT. E na zona de Bandim, o alargamento da estrada para a implantação do BRT não parecia tão viável, porque implicava a demolição de vário edificado em bom estado. Do sentido do trânsito, ocupava a estrada já existente e depois criámos outra estrada paralela a esta para albergar o sentido oposto. Esse espaço também poderia reunir equipamentos, serviços que tiravam partido dos edifícios que nós mantínhamos nessa área. E a minha proposta de bairro organiza-se em quarteirões e consiste em habitação unifamiliar, de caráter evolutivo e organizado em banda, ou seja, algumas das casas faziam frente para a rua e as outras faziam frente para o interior do quarteirão. Nesta zona é bastante propícia ao mercado informal e nós queríamos que esta zona também servisse um bocado para essa prática, ou seja, ao longo deste corredor haveriam espaços próprios para essa prática de comércio mais informal, mas de maneira um bocado mais organizada. Agora, de acordo com a escola, vai apresentar 3 frentes de rua e depois é completamente aberta para o interior do quarteirão, para permitir que haja um permanente diálogo entre a escola e a vida no bairro. Para a zona de Bor, na periferia da cidade, Madalena Oliveira focou as atenções numa requalificação urbana integrada e respeitando questões culturais e ancestrais. Neste eixo, introduzimos as paragens para o novo meio de transporte. Temos então aqui a estação de BRT, o eixo transversal e neste quarteirão a escola primária e a habitação. E no meu caso eu introduzi então a escola primária. A forma como eu decidi organizar os quarteirões foi a partir de uma lógica já existente que se chama as moranças. Então aqui está representado o quarteirão onde coabitam tanto a escola primária como a habitação. Decidimos adotar uma lógica evolutiva. As famílias podem ter até 10 pessoas e, portanto, pareceu-nos lógico que não tivessem de mudar cada vez que o quarto não é suficiente e que têm mais 2 ou 3 filhos. Num terceiro nível, quando a família está no crescimento máximo, acrescentar ainda mais paredes e acrescentar área à casa. Aqui situa-se a escola primária que segue a lógica da habitação, porque não...